Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, galerinha, bora aí na sequência, nosso terceiro vídeo da semana, terceiro e penúltimo. Tem só esse mais um. Esse vai ser, acho que um pouco maior. O quarto, acredito que seja curtinho. Então, continuando a nossa sequência, esse vídeo, acho que já vai exemplificar uma diferença dessa nossa segunda parte do curso para a primeira, que é a questão de braçal, de conta, né? Agora tem conta para fazer. Conta mesmo, conta grande, conta chata, conta meio tediosa. Não tem muito propósito, você vai fazer um monte de conta para chegar num negócio no final simples, que é o que você vai usar. É basicamente 80% do curso de física. Né? Mas então agora a coisa vai mudar um pouco de figura, né? Então eu vou precisar de mais de você. Então você vai ter que começar a abrir, que eu vou começar a dar tipo, mais ideias, uma parte da conta, mais ou menos o que você tem que fazer, e aqui e ali, mas no final das contas você vai ter que fazer. Né? Porque senão não vai dar certo, não vai rolar. Vamos ver, você vai entender, vai chegar lá. Então a gente vai... temos aquela construção técnica bonita, elegante, de usando só aquelas relações de computação, mostrar todo o espectro e assumir que os vetores são ortonormais, né? Mostrar todo o espectro dos autovalores e autovetores, né? Os autovalores, né? Dos operadores J² e JZ. Agora a gente tem que voltar, né? Fazer o caminho de voltar para o momento angular. Né? Porque lembra que eu mudei a anotação lá. Eu falei, mas aqui não é momento angular? É, mas será que é? Não sei. Esse sentido, quer dizer, voltar para o momento angular é, digamos, aplicar naquele nosso operador, né? Que é, digamos, o LZ é x derivada x py menos y px. Para aquele cara explícito. Vamos ver se aquilo é uma representação, digamos, total, né? Ou que tipo de representação é daquela estrutura que a gente estudou. A gente vai estudar isso aqui. E depois aqui na parte de representação de coordenadas, né? Isso é nada mais do que o harmônico esféricos. Então, bora. A compilação dos nossos resultados até agora. Né? Então, você tem o seu J para lá, JI, JJ, Y, JK, JK. Em termos de mais ou menos, é isso aqui. Né? Então, a gente já tem o espectro, né? Os autovalores de J² e JZ. Esses caras você pode diagonalizar eles juntos, né? A gente até mostrou aqui quais são os autovalores, os autovetores. E tá aqui o seu J, né? É 0, meio, pipi, é inteiro, semi-inteiro, e o M vai de menos J até mais J. Como você pode transitar de um para o outro? Se você conhece um, você conhece todos, aplicando J mais, J menos. Então já está até normalizado. Então se esse cara está normalizado, esse cara está normalizado. Essa estrutura, J mais acrescentar 1, J menos diminui 1. No menor de todos, né, que é o menos J, se você atua J menos dá 0. E no maior, que é quando o M é J, se você atua J mais dá 0. Então ele é cortado por cima e por baixo, é completamente consistente. Aqui um comentáriozinho é que você pode construir aquela estrutura completamente formal, né? Digamos, uma representação
explícita, por exemplo, de operadores como matriz, né? Calcular elemento de matriz, no final. Eu pego um exemplo aqui, J meio. Se J meio, seu espaço é bidimensional. Então, esses operadores atuam no espaço bidimensional, você pode pegar esse espaço como se fosse uma coluna de duas entradas, né? Então, a base é 1, 0 e 0, 1. Então, esses operadores seriam, digamos, matrizes. Matriz 2 por 2. Então, como é que você constrói essa matriz? Você braqueta aqui, então fixou o J, vamos pegar assim, linha e coluna, né? Então, aqui é meio, menos meio, meio, menos meio, para os valores de M. Né? Então, o J quadrado e JZ, eles estão diagonalizados à matriz diagonal. Né? Porque você pega esse elemento de matriz, vai dar esse número na frente, que é quando é meio, né? Então é JJ mais 1, então JJ mais 1, se J é meio, dá 3 quartos. Então, esse 3 quartos fica cortado ao quadrado, delta M, M'. O JZ saiu o número na frente, né? Então ficou aqui delta, aqui também tem um delta M'. Então essa matriz aqui é a matriz unidade, com 3 quartos, 3 quartos. Essa daqui é a matriz aqui M é meio e aqui M menos meio. Né? Então é 1 menos 1. Esse aqui é cortado sobre 2, botei aqui na frente. Então essa aqui é a matriz unidade, essa matriz se chama, é a matriz de Pauli, sigma 3. Eu fiz só para mostrar essa matriz de Pauli. Okay? Se você já estuda as coisas, você manja. Isso vai voltar depois de quantificar 3 no spin, mas não é a questão aqui. Então, esse é JZ. Você pode construir também J1 e J2. Né? Então, como é que você constrói? Então, aqui é linha e coluna da matriz J1. Então, vamos aplicar o J1. Você pode escrever J mais J menos, que você sabe como aplica. Então, atua o J mais aqui, J menos. O J mais sai aqui, é o JJ mais 1, que é 3 quartos, menos MM mais 1. Então, esse cara vai acrescentar mais 1. Então, aqui vai ficar delta M', M mais 1. Esse cara diminui 1. Então, aqui vai ficar delta M', M menos 1. O fator que sai é o fator que sai lá com o J menos. Então, aqui tem um menos. Ok. Mesma coisa para o J2. Só que o J2 é 1 sobre 2i. O J mais menos J menos. Então, esse menos eu botei para cima. Então, por isso que eu botei menos i. E aqui mais i. O resto da conta, a conta é a mesma. Então, agora você vai fazer linha em coluna. Né? Então, linha 1, coluna... M igual a M', não tem como. Então, a diagonal dos dois é 0. Aqui eu estou fazendo meio, menos meio, meio, menos meio. Então, aqui é meio menos meio. É meio, então é meio aqui e menos meio aqui. Para esse primeiro, então aqui é meio, aqui é menos meio. Então aqui vai ficar mais meio. Então esse cara fica, esse daqui não, porque aqui menos meio fica menos 3 meio, esse cara é 0. Então esse cara daqui com m igual a menos meio. Então aqui fica menos meio, menos meio com 1 é meio. Então aqui fica menos 1 quarto. Então fica 2 sobre 4, que é isso, né? Tá certo? Então ficou 2 sobre 4, ficou 1 meio. Então esse cara deu certo aqui. Aqui deu... Aqui o m é... Não, desculpa, o m é menos meio. Então aqui é meio, aqui é mais meio, aqui é menos meio, então ficou mais meio, ficou mais 3 quartos, somou, ficou 1 sobre 4. Né? Então acho que deu isso aqui. Então ficou... Então aqui deu 1. Esse fator, por que está faltando... Ah, eu esqueci desse fator meio que estava aqui fora, por isso que está faltando. Então aqui dá 1, só que aqui, por isso que eu estou ficando confuso. Aqui faltou um fator meio, e aqui também faltou um fator meio, que é esse fator h cortado sobre 2, é esse fator que está aqui fora. Então aqui, esse h cortado ao quadrado ignora, né? Então aqui é 1. Faz a mesma lógica com o cara de baixo, é a mesma conta, né? Mas só que agora aqui é mais meio. Então aqui é mais meio, e aqui então aqui fica menos meio, e aqui é o menos meio. Então aqui vai dar 1 de novo. Então esse cara é h cortado sobre 2 sigma 1, esse cara é matriz sigma 1 de Pauli, né? E o outro é a mesma conta, só que tem o i, né? Então aqui tem um menos i e aqui tem um mais i. Então essa é a matriz sigma 2. Só para... Enrolei, perdi um tempão. É só para mostrar que matriz de Pauli são representações dessa estrutura. Então você sabe que comutador desse com esse, ou seja, da matriz de Pauli sigma 1, sigma 2, vai dar sigma 3, e por aí vai. Então, e é uma representação para j igual a meio. Então os autovalores aqui desse cara aqui não, que está diagonalizada, né? É 1 e menos 1, né? Porque é h cortado sobre 2 menos h cortado sobre 2. Aqui simplesmente é a matriz unidade, né? Que é o j quadrado.
Então, pronto. Esse cara você pode atuar. Então, seria assim, para ser a equação de alto valor alto vetor, né? Aquela matriz, então, o meio é 1, 0, meio menos meio é 0, 1. Foi assim que eu construí, né? Então, meio é de cima menos meio é de baixo. Quer dizer assim, você pega esse vetor, atua aqui, então, digamos, o meio, então ele é 1, 0. Vai atuar, vai ficar 1, 0 de novo. Então, atuou esse cara, deu h cortado sobre 2 e repetiu ele. Então, esse cara é para m igual a meio. Se atua no 0, 1, ele vai atuar o cara de baixo, então vai ficar menos ele, né, com esse fator 2 aqui. Então, esse cara é o cargo 0, 1 é o alto vetor com alto valor menos meio. Acho que deu para entender. Então, vamos para o negócio que a gente quer. Voltar para o nosso momento angular. Isso já perdi um tempão já. Então, voltar para a ideia do L. O que é o L? Né? É aquele seu operador, combinação de x e p. A gente vai, como é combinação de x e p, a gente obviamente vai trabalhar com coordenadas. Né? Então, x vira número e p vira derivada. Por exemplo, então L, o que é o LZ? xpy menos ypx, esse menos y cortado, que o x vira x, né? O py é menos y cortado derivado em y. O px é menos y cortado derivado em x. Só que trabalhar assim para... O que eu quero dizer aqui, se você está confuso? Eu quero representar aquela estrutura agora em termos de funções. Igual aqui, porque esse cara aqui é o meu momento angular. Então vai ser esse operador diferencial atuando numa função, tem que dar h cortado ômega e repetir a função. Então agora eu já sei o que é ômega, m, desculpa. H cortado ômega, h cortado m. Então eu sei o que é m, eu sei que vai de menos j até j, eu não sei o que é a função. A gente vai descobrir a função que satisfaz isso. Só que para resolver, então, vai ser uma equação diferencial. Né? Essa equação diferencial aqui em cartesiana é ruim, porque tem derivada em y, derivada em x. É melhor trabalhar em esférica, que a gente vai ver que vai ficar derivado de um só. Vai ficar derivado do φ. Então, mas como você passa para a esférica? Definição de coordenadas esféricas, né? x, y, z, em termos de r, θ e φ. Esse é o θ, esse é o φ, né? Então, x, esse aqui é o módulo r, né? Então, r seno θ, cosseno φ. Y, r seno θ, seno φ. E z, r, cosseno θ. Ficou bonito meu desenhozinho, né? E inverso, né? Então, x, r é a soma dos quadrados. O θ, para que você olhe aqui, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, a tangente de θ é esse cateto e esse cateto. Esse cateto daqui é esse cara aqui embaixo, né? É essa sombra. Então, esse é x ao quadrado mais y ao quadrado na raiz. Então, aqui raiz x ao quadrado mais y ao quadrado e esse cateto aqui é z. E o φ, você vê por esse triângulo aqui. Que triângulo retângulo é esse? Não, aqui não é um triângulo retângulo. O φ, você vai ver de onde? O φ acho que é mais simples, né? Divide aqui. Divide esse por esse. Mais fácil do que olhar o triângulo. Então, esse por esse fica y dividido por x. Aqui corta é tangente φ. Né? Então, tangente φ é y sobre x. Pronto. Uma observaçãozinha, isso eu não vou usar aqui, mas é importante para você calcular como é que escreve divergente, rotacional, coisa assim, gradiente de esférico, de cartesiano para esférico. Né? Então, você tem que escrever os vetores unitários de um em termos do outro. Então, esse é o vetor unitário R. O vetor unitário, esse aqui, R, θ, φ, também é um sistema ortogonal. Né? Só que os vetores ortonormais aqui unitários, eles dependem do ponto, né? Igual cartesiano, que qualquer ponto é x, y, z. Esse aqui depende de onde você está. Então, se o seu vetor é esse aqui, o R ele sempre é continuação do seu vetor. É sempre assim, se eu dou um acréscimo, deixo o θ e φ fixo e acrescento um dr, para onde o vetor vai. Né? Então, esse aqui é para onde o R vai. Então, aqui é R. Se eu deixo R fixo e φ fixo e mexo um ângulo por dθ, né, esse cara vai dar uma caidinha. Né? Então, essa acréscimo que ele dá é o θ unitário. E se eu deixo θ e R fixo e mexo no φ, aqui embaixo, então esse cara aqui, ele dá uma giradinha, então ele vai dar uma giradinha assim. Né? Então, esse aqui é o vetor unitário φ. Então, o que é o x aqui unitário, que é esse, né? Então, ele sairia mais ou menos para cá. Então, aqui ele é você pode ver aqui, em termos de R, o R, escrevendo como você projeta o R aqui. Né? Então, o R você joga para cá, joga para lá. Né? Esse θ aqui, você tem que jogar, ele está apontando para baixo, tem que jogar para cá, então por isso que é o cosseno, e jogar aqui para cá.
E o φ é para que você jogue ele para lá, para trás, né? Só que ele aponta para a direção errada. Por isso que aqui é menos seno φ. E todos vão, mas isso aqui não. Isso aqui é só para você guardar, para você eventualmente escrever rotacional, divergentes, coisas que você precisar de esférico, cartesiano para esférico. Você vai precisar dessa tabelinha. Você ajeita aqui. Já é um ponto de coisa que você tem que começar a fazer. Se você já não fez, se você já tem isso guardado antes, pega no seu caderninho antigo. Mas a gente não vai precisar daqueles de vetores, né? O que a gente vai precisar para a nossa conta mesmo, para escrever, digamos, LZ em esféricas, é isso daqui. Então você tem, por exemplo, derivado em x, tem que escrever em termos de derivado em r θ φ. Então, x é a função de r θ φ, e a regra da cadeia, né? Então, esse derivado em rx, derivado de r com relação a x, derivado em r, θ, x, derivado de θ, a mesma coisa. Então, aí você vai ter que escrever lá, o que é r? Vou botar aqui rapidinho. O que é r em função de x e de x? Está aqui. Então, deriva esse cara com relação a x. Então, aqui vai cair meio, vai cair esse cara, então caiu r, vai derivar o x, vai cair 2 vezes cortou 2, então é x dividido por r. Então, isso aqui é x dividido por r, só que tem que escrever em termos de esféricos. Né? E o que é x? É r seno θ cosseno φ. Então, r cancela. Então, esse cara daqui é seno θ seno φ. Aqui você tem que fazer coisa análoga. Né? Pega aquela tangente, derivar da implícita. Né? Para saber a derivada de θ com relação a x, pega o resultado e escreve todo em esféricos. Vai dar isso aqui, mesma coisa para o φ. Para o y, análogo. Não vou fazer. Isso aqui você tem que fazer. Você tem que fazer. Se der merda, pergunta. Eu acho que eu digitei certinho, tomei cuidado aqui. Dá uma conferida aqui. Acredito que aqui está certo. Aí, por exemplo, aqui juntando, aqui vamos fazer a conta. Juntar é fácil. Né? Então, essa é derivada em y, esse cara é x. Isso é y, essa é derivada em x. Agora, se você for olhar, olha que derivada em r, isso é um negócio, essa parte de momento angular nunca aparece derivada em r. Então já tenta cortar ela, se não cortar que você já errou a conta. Então aqui olha, esse derivado R aparece r seno θ ao quadrado, cosseno θ ao quadrado, cosseno θ e cosseno φ. Seno θ ao quadrado, cosseno θ, seno φ. Sinal mais, sinal menos. Certinho, cortou. Esse aqui é por um acaso, essa é a vantagem, por isso que a gente chama sempre a direção que você está medindo de z, por causa desse cara aqui. Porque olha o θ aqui. O θ, seno e cosseno θ, seno e cosseno φ, divide por, não, o r corta, então é seno e cosseno θ, seno e cosseno φ com sinal de mais. Seno, cosseno θ, seno e cosseno φ com sinal de menos. Cancela. Aqui é uma sorte, por causa dessa direção z aqui. Porque na direção z é diferente, né? O ângulo aqui é o θ. Agora só sobra a derivada em φ. Olha a derivada em φ que acontece. Esse com esse é cosseno ao quadrado, r cosseno, r seno θ, r seno θ cancela, r seno θ, r seno θ cancela, aqui menos seno ao quadrado, só que aqui é menos menos mais. Então virou seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então virou só a derivada em φ. Né? Nossa, saiu alto agora isso aqui. Então, eu não sei assobiar, esses sons bizarros. Então, deu aqui esse menos e cortado, derivada aqui em φ. Essa aqui é a derivada usei em esféricos. Então, ajuda muito. Porque isso vai, então, na representação de coordenada, atuar esse cara na sua função, que representa sua partícula que tem momento angular bem definido, né, no contexto quântico, o que é bem definido no contexto quântico? É ter uma componente bem definida e o tamanho bem definido. Então, seria o nosso J e M. Então, atuando nesse cara, tem que dar H cortado M e repetir ele. Só que esse operador é só derivado. Enfim. Então, se você escreve aqui em esférico, né, é muito óbvio que você tem uma separação óbvia de coordenada, que a parte em φ é simplesmente exponencial de mφ. Né? Porque essa é a função que quando você deriva, multiplica por I menos IH cortado, deriva, multiplica por menos IH cortado da M, repete ele de novo, é isso aqui. Né? Então você deriva aqui, cai o IM, o I com menos I cancela, então fica MH cortado. Então a solução é essa. Enfim, e Rθ a gente não sabe nada. Mas aqui já vem uma questão. Esse φ, essa é a questão que diferencia aquela desconstrução geral para essa representação explícita em momento angular. O φ esse é o que se chama de polar. Não, desculpa, polar a gente chama esse. É o que a gente chama de azimutal.
Então, quando você roda 2π, você necessariamente tem que voltar para o mesmo lugar, né? E tem que identificar. Então, quando você volta nessa cara aqui, ele em φ e φ mais 2π tem que ser o mesmo ponto, né? Então, aqui φ mais 2π, no final é isso aqui, né? Então, o φ e esse 2π sai, tem que ser o original, que era só o em φ. Então, aqui ela corta. Então, necessariamente, o exponencial de 2π e m tem que ser 1. Então, lembra que o nosso m original, ele vai de menos j até j, e j é inteiro ou semi-inteiro. Mas para esse cara ser 1, o m tem que ser um inteiro, né? Não pode ser semi-inteiro, porque se aqui for, digamos, meio, exponencial vai ficar exponencial de π. Exponencial de π é menos 1, né? Não é 1. Então não dá. Tem que ser, então m tem que ser 0, 1, menos 1, 2 menos 2. Então se o m é um inteiro, o j não pode ser semi-inteiro, né? Então ele só pode ser natural, né? Então agora a gente não vai chamar j de j, a gente vai chamar j de L. L, quando eu escrevo L, eu estou falando de momento angular. Quando eu escrevo j, eu estou falando daquela construção arbitrária que é maior do que o momento angular, porque lá tem inteiro e semi-inteiro. Aqui só pode ser inteiro. Então L só pode ser 0, 1, 2, por aí vai. E o m vai de menos L até L, e isso aqui está satisfeito. Então só essa questãozinha do φ muda todo o panorama, né? Então tem que ser isso aqui. Então os valores semi-inteiros são excluídos. Você pode até perguntar qual o sentido físico deles, né? Então, para momento angular não serve, né? Serve para outra coisa? Serve. Ainda para momento angular, só que o momento angular é intrínseco, né? O spin. Mas a gente não vai falar disso aqui. Então, qual o comportamento do seu momento angular em mecânica quântica? Realmente eu associo isso a óbvio, eu acho que todo mundo deve fazer isso. É tipo um relógio de ponteiro, né? Então, o que você pode medir simultaneamente é, você tem esse seu vetor, né, seria o seu ponteiro, uma componente dele, seria o seu eixo z, e o tamanho dele. Por que eu estou falando que esse cara é um relógio, tipo um relógio de ponteiro? É porque essa projeção, ela dá esses saltos, tipo, esses saltos quânticos, né? Então, aqui, essa sombra dele aqui é h cortado m, né? E o m vai de menos L até L. Então, vamos supor que aqui é o h cortado L, esse daqui é o próximo, então é a maior projeção que ele pode ter em z. A próxima projeção, aqui tem que diminuir de 1 h cortado, porque esse aqui é L menos 1, né? H cortado. Então ele pula em h cortados no eixo z. Então ele faz isso, ele dá esse salto. Ou o vetor está aqui, ou está aqui, ou está aqui. Ele não passa continuamente aqui, né? Ou ele é esse, ou ele é esse, ou ele é esse. Em saltos em h cortado, mas o salto em h cortado é na projeção, é no eixo z. Então ele dá um ângulozinho aqui, que nem sei qual que é, mas ele pula em h cortado e ele mantém o tamanho dele fixo, né? Que o tamanho dele é fixado pelo L. Então você dá o L, o seu M vai de menos L até L, né? Então essa aqui seria a dimensão desse seu espaço. Na verdade são todas as projeções possíveis do seu vetor dado, né, o tamanho dado, no eixo Z, né? Então se esse vetor está dado, ele pode ser isso, 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 isso. Então de menos para aqui, de M igual a menos L até M igual a L. Isso no eixo Z. Lembra que quando você está medindo no eixo Z o tamanho dele, você não sabe onde ele está no plano, no XY. Então, na verdade, ele está em algum lugar do cone aqui, ou em algum lugar desse cone aqui, ou no lugar do cone por aí, e esse salto já vai cortado. Bonito, né? Então lembrando que você não conhece o cara nesse plano XY, e isso tem uma implicação, né? Repara que, só para esse comentário, acho que esse comentário é legal, que a maior projeção que você pode ter do vetor no eixo Z é L, quando M é L. Mas o tamanho do vetor é LL, raiz de LL mais 1, né? Então a projeção dele em Z é sempre menor que o tamanho do vetor. Então sua situação é tipo essa aqui, né? Ele sempre está meio torto. Ele nunca está em cima. Quer dizer, que apesar de você pensar um vetor, mas a projeção dele poderia ser aqui. Ele está em cima do eixo, né? Então o L seria o M seria LL mais 1, mas ele não pode ser LL mais 1. Ele pode ser só até L. Então ele nunca, se você mede uma projeção e o tamanho dele, ele nunca está exatamente naquela direção, na projeção que você mediu. Porque isso tem uma relação com o princípio de certeza. Se o vetor completo estivesse na projeção em cima do z, eu medi o tamanho dele e medi a projeção z. Então daria a mesma coisa. Então, necessariamente, automaticamente, estou dizendo que em x e y as componentes são zero. Então, eu medi x e y. Mas isso ia burlar o nosso princípio de certeza.
Então, como quando eu meço uma componente e o tamanho dele, esse cara nunca pode estar aqui porque ele necessariamente tem que ter uma incerteza em x e y. Então, por isso que ele sempre está torto. Okay? É isso, estou usando a forma física de pensar. Ou porque, como ele nunca está projetado, você tem uma incerteza. Show, né? Onde você vê coisas que é muito bom. Esse professor é demais. Bora. Então, meu Deus. Então, o outros caras, né, esse é o LZ. Né? Mas por que eu vou escrever todo mundo? Porque ainda falta o L quadrado. Né? Então, você tem que escrever o L1 em termos de x e y. Né? Então, o resultado dá esse. O L2 dá isso. Eu vou fazer a conta, mas essas contas são simples. Né? É só um pouquinho de trabalho. Para quê? Né? Para você escrever o L mais ou menos, né? E depois o L quadrado. O L mais ou menos é só essa combinação simples aqui eu vou fazer. Esse cara é o L1, esse cara é o L2. Né? Aqui tinha um I multiplicando, né? Mais ou menos, com esse I, então ficou menos mais. Olha aqui, vamos grupar as derivadas. Essa primeira aqui, derivada em φ, tem esse mais ou menos aqui, desculpa, tem um sinal de menos, então vai ficar mais ou menos H cortado, deixa isso na frente. Aí, então vamos tirar um H cortado aqui e um mais ou menos evidência. Né? Então aqui vai ficar mais ou menos. Então ficou cosseno φ mais ou menos I seno φ. Então vai dar exponencial que mais ou menos I φ. Né? E esse aqui é o mais ou menos que eu tirei em evidência. Então H cortado, essa exponencial derivada aqui. Faz a mesma coisa no outro. Né? Então aqui tem um cosseno, seno é análogo, né? Dá para tirar essa tangente dividindo, escrever como cotangente, mas você agita de novo, sempre vai aparecer um exponencial mais ou menos I φ. Por quê? Menos em evidência. Então aqui vai ficar mais ou menos I. Então ficou cosseno φ mais ou menos I seno φ. Então aqui é exponencial de mais ou menos I φ. E aí que sobrou um mais I. Estava certo? Claro que estou certo. NANI? O problema é que eu duvido de mim. Quando eu duvido de mim, acontece as merdas. Então você já tem o L mais ou menos, o LZ, falta o L quadrado. Né? São os caras que a gente precisa, que a gente sabe como atua nesse autovetor, né? Então para a gente construir essa autofunção. O L quadrado é esse aqui, é um pouco mais chato. Né? O que é L quadrado? É L1 quadrado, L2, L3 quadrado. Então esse operador L1, aqui só uma ideia, vou fazer só o L1 quadrado. Então esse operador, lembra que sempre que ele está atuando em alguém, eu escrevo assim, mas aqui direito uma função genérica. Ele atua L1, e depois você pega a resposta e atua L1 de novo. Então, o L1 tinha um I, H cortado aqui, depois que eu botei esse menos H cortado ao quadrado, aí você vai ter que atuar. Por exemplo, essa derivada aqui. Então, a derivada aqui, essa aqui é tranquilo, passa pelo φ, né? Vai aqui no θ, fica a segunda derivada θ, seno ao quadrado φ. Agora ele atuando aqui, você vai derivar o θ, aqui tangente, né? Então, esse é cotangente, né? Então, a derivada da cotangente é menos 1 sobre seno ao quadrado. Aqui, menos 1 sobre seno ao quadrado, aplicou isso. Só que essa derivada tem que atuar aqui também, porque aqui tem uma função. Então, ficou seno, cosseno φ, tangente θ, derivada θ, derivada φ. Agora o outro, o φ. Derivou φ aqui, uma vez derivou no cosseno, deu cosseno, então ficou cosseno ao quadrado, que deriva, ficou θ. E outra vez a derivada passa, então ficou esse cara aqui, esse vezes esse. Agora o φ aqui, tem que derivar o cosseno, ficou menos seno, então ficou menos seno, cosseno e tal. Passou o φ, segunda derivada. Aí você tem que fazer a mesma coisa para L2, L3, quadrado e somar. Depois faz. Quando somou, deu isso aqui. Esse é o resultado final. Se você está manjado de Laplaciano e coordenada esférica, essa é a parte da derivada em θ e φ do Laplaciano. Né? Mas isso a gente vai discutir agora não, vai ver depois, na outra semana. Então, nossa repara que não depende de derivada de R em lugar nenhum. Né? Então, você tem alto valor do LZ, do L quadrado, isso aqui é a função, só tem derivada de θ e φ, então esse cara só depende de θ e φ. Essa função, essa autofunção, né, do momento angular, eu estou chamando desse y de Lm. Né? Então, o L para associar esse número é L, o M para associar esse número é M, e esse cara tem que ser ortonormal. Né? A parte em φ, a gente já sabe que isso aqui é derivado em φ, então é exponencial de mφ. E aqui eu já normalizei.
Esse cara, por quê? Porque esse cara tem que ser ortonormal quando você integrou no ângulo sólido. Integrou em θ e φ em coordenada esférica. Né? Seria isso aqui. Então, aqui faltou... Aqui está errado, né? Aqui faltou um seno θ, né? Então, esse integral de 0 a π dθ seno θ, integral de 0 a 2π dφ. Então, esse cara daqui, esse raiz de 2π, é porque quando você pegar um módulo quadrado, aqui vai dar um módulo quadrado disso, né? Aqui vai cortar, vai ficar 1 dividido sobre 2π. Né? Então, você vai integrar essa parte de dependência em φ, vai sumir na integral. Então, vai dar 2π, ter esse 2π cancelado com 2π. Então, falta só encontrar essa função e normalizar ela integrado só em θ. Né? Então, esse cara aqui dá 1, quando você pega igual, vai ser essa integral módulo quadrado disso, integrado de 0 a π, dθ, seno θ, e esse cara ao quadrado. Né? Aqui realmente faltou o seno θ. Então, esse cara tem que ser ortonormal. A parte do φ é óbvio. Se você pega m e m' diferentes, então, quando for integrado de 0 a 2π, isso vai dar 0. Né? Porque vai dar exponencial de novo em 0 em 2π. Então, ela vai dar como aqui é o número inteiro, né? Então, vai dar 2π, o número inteiro que é 1, menos esse cara em 0 que é 1, então vai dar 0. Então, realmente, essa parte é fácil. O outro cara também vai sair automaticamente ortonormal, né? Por causa da estrutura, porque são operadores hermitianos. Então, a equação do L ao quadrado, explicitar que é essa, né? É uma equação diferencial. Né? Onde esse operador diferencial é esse aqui. Então, é uma equação, né? Essa derivada em φ está resolvida porque você sabe quando atuar derivada em φ aqui, a dependência em φ exponencial de mφ. Então, simplesmente vai cair 1 em m ao quadrado. Aqui vai ficar menos m ao quadrado. Mas vai virar uma equação diferencial para a função em θ, que a gente não conhece. Então, só peguei aqui, joguei tudo para um lado. Essa é a equação diferencial. Aqui, segunda derivada, tangente. Então, atuou, esse cara ficou menos m ao quadrado. Isso. E aqui saiu o LL mais 1. Para que tinha um menos h cortado, quadrado, né? H cortado cancelou. Esse menos joguei para o outro lado, então por isso que aqui é mais. E aqui ficou, jogou para o outro lado, todo mundo ficou. E aqui tem um sinal de menos, porque vem menos m ao quadrado. Tá certinho, entendeu o que eu fiz? Todo mundo aqui, digamos, tem menos, joguei todo mundo para o lado de lá. Então aqui ficou todo mundo com mais L ao quadrado. Segunda derivada de φ, caiu menos m ao quadrado. Ok? Só para a gente complementar, né? Se você reescreve essa equação chamando o cosseno θ de u, esse cara 1 seria entre menos 1 e 1, então o que é derivada em θ? Você tem que reescrever as derivadas. É du dθ, ddu, derivada de u θ é que é menos seno θ, né? Mais o seno θ tem que escrever em termos de u. Então é raiz, seno θ é raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Então é raiz de 1 menos u ao quadrado. Então, a segunda derivada que a gente precisa aqui na outra é esse cara atuando nele. Então, é isso atuando nele. Quando atua a segunda derivada, sai isso daqui com 1 menos u ao quadrado. Quando atua aqui, vai cair 1 meio, vai cair essa raiz que cancela aqui, vai sair um menos 2u, o 2 cancela embaixo, então fica menos u ddu. Aí pega e substitui na equação. Essa primeira derivada, para que apareça, isso aqui é o seno, né, no final, esse cara é a tangente, embaixo, pode voltar até aqui, né, tem um menos, o seno, aqui é seno, cosseno, então subiu um cosseno, cortou aqui, ficou cosseno. Então, cosseno é u, então aqui vai ficar menos u derivado de u. E essa segunda derivada vai ficar esse cara aqui. Né. Aqui tem outro menos u derivado de u, então vai somar que vai ficar duas vezes u, menos duas vezes u derivado de u, e esse cara aqui na segunda derivada de u. Então, o U chamei de X, não faço a menor ideia por quê. Então, deu esse cara é o U. Né? Então, é o cara que estava lá, menos 2U, essa derivada, montou. Essa equação, se você já fez física matemática, quiser olhar, relembrar nas funções de notinhas de funções especiais, essa é a EDO de Legendas Associadas, que é o capítulo 5, lá. Segunda parte do capítulo 5. Então, toda aquela construção vale aqui, né? E esse cara normalizado, que eu tenho a forma como eu normalizo lá nas notas e tal, ortonormaliza aqui, né? Dá esse fatorzinho, isso que você chama de harmônico esférico. Então, esses aqui são as autofunções do momento angular em mecânica quântica, né? Que é o máximo que você consegue extrair, que é o tamanho do vetor e uma projeção. A função é descrita. Uma partícula quântica com momento angular bem definido,
né? Então, componente z dado por h cortado m e o tamanho do vetor h cortado ao quadrado, norma ao quadrado, h cortado ao quadrado, ll mais 1, a função de onda dele é isso daqui. Repara que a priori essa partícula pode ter uma função de onda a partir em R, né? Mas a partir em R não influencia nada no momento angular. Então a função de onda completa vai ser isso vezes uma função em R. Mas essa parte angular determina completamente o momento angular dela. Isso se chama de harmônico esférico. Okay? Só que, repara que eu corri um pouco aqui, estou assumindo que se você já viu lá em física matemática, relembra, é importante essa forma, né? Mas se você não viu, fala disso tudo, esse não é o Hermite que é facinho fazer resumindo. Né? Para fazer todo esse estudo é um pouco complicado. Então a ideia é reestudar isso tudo de novo no próximo vídeo, de outro jeito, né? Seguindo, digamos, a lógica do oscilador. Né? Que a gente só precisa resolver achar um harmônico esférico, que obviamente a gente vai achar uma das pontas, né? Porque você tem a equação, digamos, quando é m igual a L, se você atua L mais no y, LL, tem que dar zero. E o L mais você sabe escrever como um operador diferencial atuando na função. Então ele vai virar uma equação de primeira ordem. Resolvendo esse cara e normalizando ele, você tem todo mundo. Você pode só aplicando L menos. Né? Ou começar de baixo, né? Quando m igual a menos L, quando você atua L menos nesse cara dá zero, resolver a equação e ir atuando o L mais para construir todo mundo. Ou mais ou menos a ideia do oscilador. Né? É isso que a gente vai fazer. Então, de novo, ficou pro próximo capítulo. A gente se vê no vídeo 4. Falou, pessoal.